já vou passar a fala para o Gerard Ajá, do CEPED, Sindicato dos Empresários e Produtores em Espetáculos de Diversão do Estado do Paraná. 10 minutos. Muito bom dia, muito boa tarde a todas, todos, todes e demais não contemplados nessas denominações anteriores. Me dirijo à vereadora Carol da Tora, orgulho nosso de Curitiba, primeira vereadora negra a nos representar também junto à Câmara, que nos enche de orgulho e é uma representação importantíssima para nós. Vereadora Amália, vereador Mauro Bobato, vereador Leprevô, os conselheiros municipais de cultura aqui presentes, a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, os servidores da Câmara Municipal de Curitiba, os artistas que estão conosco. Muito obrigado por terem convocado essa audiência pública, porque numa democracia, a política pública tem que ser construída com o alvo dela própria, que é a sociedade. Construir políticas públicas a portas fechadas, construir políticas públicas de forma velada ou políticas públicas sem ouvir a sociedade, tornam-se políticas públicas anacrônicas. E sabemos que essa Câmara Municipal de Curitiba está sempre aberta a nos ouvir, e isso muito nos orgulha. Sabemos que temos entradas junto à Fundação Cultural de Curitiba, que também muito nos orgulha saber que nos recebem sempre, e é para isso que aqui estamos, para apontar o que não deu errado e para tentar corrigir esse rumo que todos nós estamos. Né? Não estamos no mesmo barco, porque tem gente aqui que está com bote salva-vidas e tem gente que está no iate. Não estamos no mesmo barco, estamos no mesmo mar revolto. E é isso que nós temos que entender. Dentro dessa perspectiva, temos de ter a noção de que o cariz, o espírito da Lei Aldir Blanc foi e é de assistência. Se nós pegarmos o projeto de lei original da Benedita da Silva, e que Deus a conserve com muita saúde, e precisamos da dona Benedita, precisamos da Jandira Fegali, o PL 1075 de 2020, no artigo 5º, no que hoje virou auxílio emergencial espelhado no auxílio emergencial do governo federal, a dona Benedita, repito, que Deus a conserve com profícua saúde, fez a previsão de um salário assistência para os artistas informais. Porque, obviamente, o mecanismo de apoio tradicional não contempla o fazedor, a fazedora, o quilombola, o faxinalense, os técnicos, os artesãos. Somos no Paraná 394 mil pessoas ligadas à cadeia produtiva da cultura. Destes, quase 200 mil são artesãos. Eles não precisam do Estado, não precisam do poder público para fazer sua arte. Agora, obviamente, não vamos cobrá-los que eles devam aprender a entrar no edital, aprender como que se convence a análise de mérito para ter acesso ao recurso público que também é deles. E muito da produção que é produzida com dinheiro público também não chega a eles. Ou vamos imaginar que o Curitiba, que investe praticamente, que o estado do Paraná inteiro investe em cultura, sabemos que 42% de todo o dinheiro público aplicado no estado do Paraná em cultura pertence somente ao erário municipal de Curitiba, isto é, a grande força motriz da produção cultural do estado está centrada e é financiada por Curitiba. Ou será que o faxinalense lá dos Campos Gerais recebe a produção de Curitiba? Obviamente, muito pouco. Dona Benedita já tinha previsto no texto original da Lei Aldir Blanc que precisávamos socorrer com doação civil, com um salário subsistência, aqueles que nunca precisaram do Estado e que agora, com a pandemia e agora pós-pandemia, precisarão. Da mesma forma que esta Câmara Municipal de Curitiba foi a primeira Câmara do Brasil a discutir um programa de apoio e incentivo à cultura antes de São Paulo. A Lei Mendonça em São Paulo saiu em 1990, mas em 85, 86, 88, 89 e 90, Elton Bars, que quais mais servidores da Fundação aqui? Ana Castro, servidores da Fundação de Curitiba, a Fundação Cultural de Curitiba com seus servidores de carreira, fizeram o primeiro projeto de lei e levaram à Câmara para ter o primeiro programa de apoio e incentivo à cultura do Brasil, antes da Lei Rouanet.
A ideia de um fundo, a ideia de subsidiar a cultura com o segundo setor, que é o empresariado, que são as pessoas fora do poder público, surge em Curitiba. E foi discutido pela Câmara de Curitiba. São Paulo aprovou antes a Lei Mendonça, e depois veio a Lei Vagnoni, que posta em prática, em 91, aprovada e posta em prática na gestão do prefeito Rafael Greca, a primeira gestão dele, em 93. Naquele momento também se falava que era inconstitucional um programa de repasse a fundo perdido para artistas. Naquele momento também se falava da legalidade, da constitucionalidade. E hoje, quem há de dizer que os programas de incentivo Brasil afora são ilegais? Ser pioneiro custa. Precisamos debater. Esta Câmara foi pioneira nas questões de cultura, precisa retomar esse protagonismo agora, quando precisamos retomar a ideia da Benedita e de outros tantos que pugnaram no que acabou sendo auxílio emergencial, e agora, com um esforço hercúleo, levamos à Assembleia Legislativa o que se tornou o PL 168, e que, mais uma vez, vos agradeço pelo apoio, porque é um apoio coletivo, é uma luta coletiva. Temos de dar subsistência ao artista, antes que ele deixe de ser artista, antes que ele deixe de manifestar sua cultura tradicional. Eu não estou preocupado com os grandes produtores. Estes vivem sozinhos. Eu estou preocupado com aquele que hoje não tem nem luz em casa e ele pode migrar para um subemprego e nunca mais voltar para a seara da cultura. Hoje, dia 24 de junho, muito bem lembrado pela colega que fez a abertura, é um dia também muito emblemático, não só o dia da araucária, o dia do pinheiro, que para muitas tribos indígenas que viviam sobre o território paranaense, hoje já dizimados, né, diziam que o mundo surgiu a partir de uma araucária. A araucária era a deusa mãe da fertilidade. A araucária era o princípio de tudo. Então, hoje é o dia da araucária. E hoje, dia 24, nos remete à festa de São João, a primeira ópera brasileira escrita por Chiquinha Gonzaga, que foi recusada por todos os teatros do Rio de Janeiro porque era uma mulher compondo. Os teatros do Rio recusaram a festa de São João, uma peça, uma ópera escrita em machixe, em ritmos brasileiros, o que se chamava na época de danças negroides malemolentes, por preconceito. Todos os teatros do Rio recusaram. Chiquinha Gonzaga morre em 35, e ela morreu sem ver a festa de São João montada. Curitiba montou a festa de São João em 2017. Hoje é um dia emblemático. Estar nessa audiência pública é muito emblemática. Pedimos aos vereadores que nos deem atenção, que nos socorram. Aqui é uma casa de leis, o poder legislativo é o poder mais democrático, é o poder onde os nossos representantes debatem. Precisamos que nos deem atenção, precisamos de socorro. A questão de 2 dias atrás, a Frente Ampla SOS Cultura conseguiu, junto à Casa Civil do Governo do Estado, um aporte de 20 milhões de reais, e aqui também fazemos o mesmo agradecimento e o mesmo rogo por saúde ao senhor Michele Caputo, que Deus o guarde, o conserve e o mantenha verve para que possa continuar defendendo-nos. Conseguimos a garantia de que os quinais, as empresas culturais sediadas no Paraná, possam ser auxiliadas pelo programa de apoio, pelo programa de socorro às empresas no Paraná. Não estavam os quinais da cultura. Estava a cantineira, estava o transporte, estava a confecção, mas não estava o fazedor de cultura, não estavam os MEIs. E tivemos agora o início disso tudo, um aporte milionário que vai socorrer as empresas, porque muitas delas, como agora a Fundação Cultural de Curitiba, lança um outro edital pioneiro, e aqui também fazemos o mesmo rogo de saúde à dona Ana Castro, que Deus conserve a saúde da Ana. Hoje eu estou muito benzedeiro. Hoje acordei e festa São João mesmo. Né? O edital do Circo de Lona, pugnado pela dona Jane, que também Deus a conserve e que os seus pais estejam em lugar também iluminado, que lutaram tanto durante a ditadura pelos artistas. O edital do Circo de Lona veio socorrer os circenses,
Agora, muitos circenses foram desabilitados porque não estavam com certidão negativa, porque deviam R$ 200. Esse apoio imediato às empresas é muito importante, porque vai dar acesso e tentar, pelo menos, sanear essa questão. Então, pedimos para que, urgentemente, os vereadores discutam propostas para que, pelo menos em período pandêmico, podemos ter, se não um projeto de lei, mas uma resolução, um decreto legislativo, que seja, para que possamos não ter a consideração da regularidade fiscal para a habilitação de projetos e acesso aos recursos imediatos em momento pandêmico. Estamos em pandemia, não podemos nivelar a todos como se estivéssemos tratando do poder público como algo excelso. O poder público agora tem que socorrer, não pode disputar, não pode gerar disputa entre aqueles que estão a pedir socorro. E aqui pedimos, por favor, desburocratizem, deixem de exigir a regularidade fiscal das pessoas físicas e jurídicas nos mecanismos de apoio e incentivo à cultura. Essa mesma Câmara que foi pioneira para a liberação de dinheiro para programa de apoio e incentivo, naquele momento, nos anos 90, final dos anos 80, quando se discutia tanto se podia ou não dar fundo perdido para produção cultural, hoje não pode ter o foco no produto e no serviço final. Não podemos pensar tudo com um princípio licitatório. Agora, o cerne é o ser humano. Temos de preservar a vida. Não posso contribuir, não posso corroborar com editais que façam um trabalhador, uma trabalhadora irem a campo, aglomerar para produzir coisas para entregar à fundação ou a outro órgão para que possam ter acesso ao recurso. O produto agora tem que ser outro, tem que ser a preservação do ser humano. Já tivemos mortes de artistas que contraíram Covid-19 na execução dos produtos e dos serviços dos editais da Fundação Cultural de Curitiba. Precisamos que o IPTU e o ISS sejam abatidos. É impossível que os centros culturais, é impossível que os teatros, que estão fechados, continuem arcando com a alíquota pesadíssima do IPTU. Isso que não digo apenas dos grandes centros culturais, mas desde o terreiro, desde o centro de treinamento e desde o campo de capoeira. Tudo isso são centros culturais. Não precisa ter exatamente um alvará que dê o título de centro cultural. Não podemos ainda continuar arcando. E veja, não advogo por causa própria, eu não tenho mais teatros. Mas aqueles que têm deixarão de tê-lo ou se já não têm. Segundo a Secretaria de Estado de Economia Criativa de São Paulo, 87% das empresas culturais do Brasil já faliram na pandemia nos últimos 8 meses. 91 mil trabalhadores e trabalhadoras formais com carteira assinada no Paraná, ligadas à cadeia produtiva da cultura no Paraná, já estão desempregados, 91 mil, fora os informais. O abatimento do IPTU, o abatimento do ISS e uma consideração das certidões positivas para terem efeito de negativas, continuem positivas. O município tem a obrigação de cobrir e de cobrar suas dívidas, mas considerar as certidões positivas com efeito de negativa para fins de disputar esses editais emergenciais da Fundação Cultural de Curitiba é urgente. Esta Câmara tem alçada dessa discussão e eu peço desesperadamente para que as senhoras vereadoras, para que os senhores vereadores nos ouçam e, por favor, encaminhem. Além disso, além da questão da regularidade fiscal, além da questão do abatimento do IPTU e do ISS, além da transformação em efeitos de negativa das certidões positivas, além disso, um protocolo sanitário para a produção cultural. Todos ou quase todos os estados já o têm. Nós não temos como seguir um protocolo que não existe. Estou em negociação, estou em conversa com alguns vereadores. Eu espero poder estar convosco na Comissão também de Cultura. Precisamos garantir a segurança dos nossos trabalhadores durante a produção, não só durante a aglomeração do público, mas também na produção desses produtos. O audiovisual já o tem. O audiovisual é sempre pioneiro. O povo do audiovisual é sempre para frentex.
né? Só que as outras áreas precisam desse aporte. A literatura, o circo precisam também ser amparados, precisa ter um protocolo debatido, precisamos da Secretaria da Saúde, presidente Ana Castro, vereadora Carol, precisamos trazer todos esses trabalhadores, todos esses agentes, para que juntos construamos esse protocolo sanitário para assegurar a saúde do trabalhador. Não adianta fazer com que o trabalhador esteja exposto a um trabalho indecente. O princípio do trabalho decente é um dos 8 objetivos do milênio da ONU, é um princípio da OIT, o Brasil é signatário e o poder público não pode patrocinar o trabalho indecente, levando o trabalhador, mais uma vez, a ter perigo de contaminação. E, por fim, e já me desculpando pela fala delongada, São Paulo conseguiu transformar os recursos de renúncia fiscal do PROAC em Fundo Estadual de Cultura. É sempre difícil ser pioneiro. É sempre difícil abrir a picada. Mas não acredito em fim da picada. São Paulo desbravou. Hein, Adriano Sturilli? Quanto que nós falamos disso no passado? Né, Adriano? Faz assim com a cabeça. É difícil. Gerard, 2 minutinhos para concluir. Obrigado. E lhe agradeço pela dilatação do tempo. São Paulo conseguiu. Qual é a diferença para que nós também não possamos conseguir? A renúncia fiscal, o mecenato subsidiado de Curitiba, é o exemplo para o Brasil. E nós sabemos de toda essa questão que o poder público municipal tem de contingenciamento dos fundos, não só de cultura, para manter o superávit primário das contas. É necessário, muitas vezes, fazer uso desse mecanismo, dessa forma, para contingenciar, para manter o superávit e manter-se dentro da regularidade que a lei de responsabilidade fiscal implica sobre os agentes públicos. Porém, a renúncia fiscal não entra nisso. Se nós conseguirmos fazer com que o nosso mecenato, isto é, a renúncia fiscal futura, não que está em curso, o futuro, seja transformado em fundo com a garantia de não contingenciamento, nós teremos pelo menos de 13 a 17 milhões para aplicar diretamente no trabalhador e na produção cultural. São Paulo já o fez. E quanto à Bolsa Cultura, percebam, Bahia copiou até o nome do nosso programa aqui. Já fizeram, já regularizaram, já pagaram. E nós que começamos essa batalha, essa discussão, em junho do ano passado, até agora, ainda estamos na fase, ainda tendo que lutar para dizer, gente, não é constitucional. Me lembra muito, e vocês me perdoem o exemplo, quando em 1867 o Império manda ao Senado do Império o projeto de lei para a emancipação dos escravos e para a distribuição de terras para que os escravos tenham chance de sobreviver, os futuros ex-escravos, terras essas que foram dadas ao polonês, ao italiano, ao japonês, que migraram posteriormente. O Senado do Império refutou o projeto de lei de emancipação, dizendo que era inconstitucional, porque a Constituição do Império permitia o tráfico de carne humana. Parece que hoje estamos voltando a discutir o óbvio. E que tempos são esses que temos que discutir o óbvio? Temos de guardar a vida. Eu sou muito obrigado pela oportunidade. Eu peço desculpas pelo tempo excessivo da minha fala, vereadora Carol da Tora, vereadora Tortato, presidente da Comissão de Cultura, presidente da Fundação Cultural de Curitiba e demais autoridades aqui presentes. Eu peço desculpa pela dilatação do tempo da minha fala, mas é necessário que brademos, é necessário que sejamos ouvidos. Muito obrigado. Muito obrigado, Gerard. Contundente a sua fala, pontuações também